Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu estava muito receosa, assim, e com vergonha, porque é uma responsabilidade muito grande vir na frente da igreja que eu escolhi para ser minha, falar de minha, né? E falar de Deus, dos milagres que Ele tem operado na minha vida, falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É uma honra muito grande estar aqui e para quebrar um pouco o gelo, porque como eu sempre escuto aqui em todos os cultos, falar de Jesus, orar, glorificar, louvar, é fazer com alegria, né? Então, antes de eu me converter, toda vez eu escutava alguém falando assim, a paz de Cristo, a paz irmã, a paz de Cristo. Eu ficava assim, gente, o que é essa coisa de paz? Aí eu lembrava dos hippies, né? Paz e amor, a paz de Cristo. Eu falava, o que é isso? Até eu experimentar a paz do Senhor Jesus Cristo. Então hoje, quando eu digo a paz, igreja, pode ter certeza que meu coração está transbordando de paz. E assim eu saúdo vocês. Boa noite. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada, igreja, por me convidar, né, estar aqui. Eu orei tanto, desde a primeira vez que o pastor me convidou, eu venho orando, e eu falo assim, por onde eu vou começar? Porque a minha vida é um milagre. E eu sempre fui cuidada nos detalhes. E eu não sabia por onde começar. Então eu orei, eu jejuei, eu orei. E aparentemente Deus me deu um caminho. Bom, o ano era 2023. Eu iniciava o ano de 2023 achando que eu estava vivendo o melhor ano da minha vida. Eu ganhava o dobro do que eu ganhava em 2022. Eu tinha acabado de fazer meu segundo contrato, trabalho internacional, que era uma coisa que eu gostaria muito. Eu tinha realizado todos os meus sonhos profissionais. Eu ganhava muito bem. Eu estava tudo bem, mas eu não estava bem. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho no mar, eu trabalho em plataforma de petróleo, então eu trabalho confinada, 14 dias no mar e 14 dias em terra. Eu já faço isso há 13 anos. E para mim eu estava no auge da minha vida, né? Que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Porque eu sempre busquei a Deus nas horas que eu precisei. E Ele sempre me atendeu. E todas as vezes que Ele me ajudava, ao invés de voltar e agradecer, eu ia beber, eu ia usar substâncias ilícitas, porque isso era a minha vida. Eu passei uma vida inteira com abusos, com excessos de álcool, de substâncias e de muito trabalho. A minha vida nunca teve um equilíbrio. Então, eu me anestesiava o tempo todo e estava tudo bem. Eu buscava a Deus, mas eu não voltava para agradecer. E aí eu caía de novo. E a cada queda era mais forte, e a cada queda era mais forte. E dizem que a gente precisa perder o chão para chegar nesse tempo de reconhecer Ele como nosso único Salvador. E foi isso que aconteceu. 2023, minha família, meu núcleo familiar quebrado, ninguém falava com ninguém. Eu estava deprimida e não sabia. Eu tinha dinheiro, as pessoas buscam dinheiro, acho que dinheiro é a solução de tudo. Não é. Até que, de inúmeras vezes que eu pensei em me matar, eu estava voltando de Varginha, da casa da minha irmã, dirigindo, e eu tinha um vazio. Eu vivi minha vida inteira com um vazio no peito, um vazio na alma, um vazio. E eu olhei e falei, ninguém precisa de mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada, eu não tenho propósito. É só virar o carro e eu vou morrer e vai acabar. E Deus é tão misericordioso comigo que na hora veio a lembrança da minha sobrinha, Maria Tereza, que não tinha ainda 2 anos. E veio, e na hora, eu falei, calma. Ela não merece crescer com essa história.
A Maria Tereza não merece que eu faça isso com ela. Porque eu venho de uma linhagem que a minha avó não teve uma estrutura familiar, foi muito machucada, era uma mulher forte, sábia, mas ela foi muito machucada. E com isso ela machucou as pessoas, machucou os filhos dela. A minha mãe, uma pessoa muito sábia, inteligentíssima, que foi machucada e machucou as pessoas, e machucou eu e as minhas irmãs. E eu, quem era eu para machucar alguém? Eu já estou em outra geração, eu já estou em outros tempos. Eu não podia. Nesse dia, eu quebrei uma maldição na minha família. Quando eu decidi não me matar pela minha sobrinha. E então eu fui buscar ajuda, porque de duas uma, quando você pensa em se matar e você está ali com a arma e você não se mata, você tem que buscar ajuda. E eu fui buscar ajuda, e era meio de 2023, e eu comecei o meu tratamento, e foi um atestado médico que eu dei, e eu fui demitida. Eu estava no auge, né? Apesar de eu estar doente, mas eu sempre fui funcional, porque eu sempre trabalhei muito. Então, eu me vi completamente perdida. Eu falei, calma aí, como assim? Eu não aceito. Estou ganhando muito bem, ganhando o dobro do que eu ganhava. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? E aí vem Deus e te chacoalha, tira teu chão. E aí eu fui demitida, e aí eu voltei mais uma vez para buscar o Senhor, como eu já tinha feito tantas outras vezes. E Ele, como sempre, cuidou de mim. Eu assinei minha demissão 24 de julho. Dia 24 de agosto, eu já sabia que eu seria contratada pela minha outra empresa. Nesse meio tempo, eu estava visitando igrejas, indo em grupos de oração. Graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas que foram instrumentos fundamentais na minha sobrevivência. Eu vejo assim. E quando eu vi que eu estava deprimida mesmo, a impressão que eu tive é que eu fui deprimida a minha vida inteira. A minha vida inteira eu fui deprimida. E eu carregava um peso muito grande, porque eu sempre recebi a mesma educação das minhas duas irmãs. Graças a Deus, meus pais sempre focaram na nossa educação, então eu sempre tive as mesmas oportunidades, mas eu era a única das Marias que procurava droga, que procurava bebida, que queria perder a consciência, que não tinha limite. E eu não entendia isso. Eu não entendia, era um peso muito grande em mim. Bom, 2023, comecei meu tratamento, consegui esse emprego, que é um lugar onde eu tenho um ambiente muito saudável de trabalho, que eu convivo com pessoas cristãs, e Deus cuida, e Ele cuida nos detalhes. E, continuando a minha terapia, as minhas coisas, quando foi, eu estava estabilizada, mas eu ainda estava deprimida, mas eu estava estabilizada. Quando foi em agosto de 2024, eu vim na igreja através do Jefferson, pastor Jefferson. Antes eu chamava ele só de Jefferson, ele já era meu terapeuta, agora eu consigo chamar ele de pastor Jefferson. Ele foi ministrar um curso, né, de inteligência emocional baseado nas escrituras, e eu tive a oportunidade de conhecer aqui a igreja e me converti e resolvi naquele dia viver uma vida cristã. E o que era viver uma vida cristã? Porque para mim, eu já era cristã. Eu falava, não, eu sou cristã. Mas aí eu fui entender. E domingo aqui no culto, quando eu estava sentadinha ali, eu orei muito, eu falei, Deus, me mostra como que vai ser esse testemunho, me mostra. E Ele me viu ver, eu coloquei minhas 3 Bíblias aqui. Porque Ele falou, é a palavra, o caminho é a palavra. Eu me converti aqui dia 2 de agosto. No início de outubro do mesmo ano, do ano passado, que a gente está falando agora de 2024, eu não tinha mais depressão. Eu mandei uma mensagem para a Bia e eu falei, Bia, eu não estou mais deprimida.
foi tão rápido, porque eu conheço pessoas como eu vivi minha vida inteira depressiva, pessoas que estão em tratamento há tanto tempo. E eu fiquei maravilhada, porque eu não sei, hoje em dia é muito comum, talvez alguém de vocês já tenha alguém na família com depressão. A depressão, ela é uma doença silenciosa. Você não vê quando ela chega. Quando você atesta que ela está ali, você já está lá embaixo, no fundo do poço. Porque as pessoas acham que a depressão é só aquela que não sai da cama e que não toma banho, mas não é. É aquela pessoa que sai, que trabalha, que volta e pensa, eu vou me matar. É aquela pessoa, assim como eu, que tem cartas de despedida no celular, porque eu chegava a fazer cartas de despedida. E então eu falei, gente, minha depressão foi embora. Comentei com uma amiga, colega de trabalho, irmã querida, a Cris. Falei, Cris, não estou mais deprimida. Que coisa, glória a Deus, porque só eu sei o que eu sentia. Só eu sei quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida, porque eu achava que não tinha sentido, que eu não valia nada, porque eu me culpava por todas as vezes que eu me droguei, por todas as vezes que, por não estar em mim, eu magoei alguém, pelo egoísmo da minha vida. E Deus, eu vou voltar aqui com o que eu falei no início, Ele cuida e Ele cuida nos detalhes. Bom, estou eu aqui, é uma luta por dia, porque viver uma vida cristã não é fácil. Quem acha que se converter é fácil, não é. Viver na palavra, exercitar todos os dias, não é. Você trocar o vício de acordar, pegar o celular, olhar o Instagram e abrir a Bíblia antes, não é fácil. É todo santo dia. E aí, eu comecei nessa minha busca e orar, e ir atrás. Igual eu falei, eu estou engatinhando na minha vida cristã, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu publicava versículos bíblicos igual todo mundo. Eu li ali, ok, mas eu nunca tinha pego e olhado e visto o porquê das cartas e qual que era a situação. Estou engatinhando, estou estudando e estou aprendendo. E no ritmo de Deus. E aí, bom, estou eu vivendo minha vidinha cristã. Quando foi no final de novembro, quando eu achava que já estava tudo bem, eu já tinha curado da minha depressão, eu desembarquei, né? Eu venho de voo para Campinas, peguei o carro e vim dirigindo para Poços. E aí coloquei os louvores, depois meu cintinho e vim. E estou vindo, dirigindo na paz. Quando vê, Deus falou comigo, porque desde que eu me converti aqui, Ele já falou comigo 5 vezes, que eu estou contando. Eu espero perder as contas. E aí, Deus me fez lembrar da minha infância. Deus me fez lembrar a primeira vez que eu fui abusada quando criança. Eu tinha 6, 7 anos. Deus me fez lembrar todas as vezes que eu fui abusada e todas as vezes que eu fui estuprada na minha adolescência. Deus me fez lembrar que a primeira vez que eu me intoxiquei de bebida, eu tinha 11 anos de idade. E Deus foi me fazendo lembrar de tudo. E no final Ele falou, você fazia isso por isso. Então, quando eu achei que eu já tinha sido curada da minha depressão, que estava tudo bem, Ele veio com toda glória e misericórdia e poder e tudo de bom que tem nele e tirou esse peso que eu carregava. Gente, Ele trabalha nos detalhes. Não tem explicação. Então, Ele falou para mim, as Bíblias. Por que das Bíblias? Porque eu garanto que vocês e quem estiver assistindo, tem uma Bíblia em casa, às vezes tem 2, tem 3 e ganha. Essa primeira Bíblia aqui que eu ganhei do meu primo, dedico a ele o meu testemunho, o Anderson Cruz, que foi uma pessoa que sempre quis me levar para a igreja. Ele me deu isso aqui em 2007, ele não sabia, ou talvez ele sabia, porque o Espírito Santo deve ter tocado ele. Eu estava num momento que a minha vida estava
um lixo. Ele escreveu que você utilize este manual, escrito pelo fabricante, para o perfeito, bom, feliz e agradável funcionamento da máquina humana. Que o Senhor seja com você. De 2007 para 2024, quantos anos se passaram, quantas lutas, quantos suicídios evitaram, se eu tivesse feito o que ele falou, aberto esse manual e vivido as lições aqui. Então, não adianta ter Bíblia em casa se não abrir para orar. Não adianta ter acesso à internet e não usar dessa ferramenta para buscar o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa que eu vivi 42 anos fora da vida cristã. Eu acho meio careta ainda falar do mundo, mas a verdade é essa. Foram 42 anos no mundo, 42 anos pelo prazer da carne. E isso só me levou cada vez mais para perto da morte. E quando eu resolvi usar do manual de Cristo, eu me reergui. E eu estou aqui hoje podendo dar o meu testemunho para vocês. E eu espero que isso, contribua de alguma forma, que a gente continue em comunhão juntos e que todos vocês busquem alimentar o Espírito, porque só o Evangelho de Cristo salva. Só Ele vai nos proteger e nos curar. E eu agradeço.